Bem, pessoal, nós vamos entrar no próximo tópico do nosso curso, que se refere à dinâmica, né? Então, até agora em cinemática, a gente não tem se preocupado com a causa do movimento, a gente tem descrito esse movimento a partir das equações horárias, e a partir de agora, a gente passa a incluir nos nossos cálculos a causa do movimento. Então, o regime de movimento que estava relacionado à aceleração, ele só pode mudar quando a gente impõe uma força sobre esse sistema. Então, se existe força, vai existir aceleração. Então, a dinâmica, ela segue, no caso, na verdade, no nosso estudo, a dinâmica vai estar sendo descrita pelas leis de Newton. Então, a gente fala de dinâmica newtoniana. Então, dentro da mecânica newtoniana, nós temos a dinâmica, né, representada pelas leis de Newton, que a gente conhece lá do ensino médio, são aquelas 3 leis. Então, para citar para vocês aqui, trata-se da primeira lei, que é a lei da inércia, que se refere ao estado de movimento de um corpo, dizendo que o estado de movimento de um corpo permanece, exceto sob a ação de uma força. Então, se existe uma força resultante não nula sobre esse objeto, o regime de movimento dele pode ser alterado, ou seja, se o corpo ele está parado com velocidade igual a zero e recebe essa ação externa da força, a ação externa de qualquer força resultante não nula, o estado de movimento dele pode ser modificado. Na ausência de forças, o estado de movimento do corpo permanece. Se ele tiver com velocidade nula, ele permanece com velocidade nula. Se ele tiver com velocidade v, ele permanece com velocidade v. A segunda lei de Newton, que é bastante conhecida, que é a partir dela em que a gente faz os cálculos, ela diz que forças resultantes sobre um corpo são capazes de produzir a aceleração desse corpo. É aquela equação força é igual a massa vezes aceleração. E a terceira lei de Newton, que é a força de ação e reação, que diz que para qualquer força que atua sobre um corpo, existe um par de reação de mesma natureza. Então, quando a gente tem um objeto sob a força de interação gravitacional, essa força que a gente chama de força-peso vai estar puxando esse objeto para baixo e vai existir em algum outro elemento desse sistema uma força de interação gravitacional de mesma direção, mas sentido oposto. Nesse caso, se a gente considera a força-peso sobre uma maçã, a força de reação vai estar sobre a Terra, e esse será o par de ação e reação. Sempre lembrando que o par ação e reação nunca acontecem no mesmo corpo, sempre em corpos distintos. Um outro caso, a gente pode considerar que se a gente estivesse colocando essa maçã sobre uma mesa. A maçã sobre a mesa, o contato da maçã sobre a mesa faz com que a mesa imponha uma força de contato sobre a maçã que aponta para cima, que a gente chama de força normal. Só que sobre a mesa, a força-contato entre a mesa e a maçã vai estar apontando para baixo. Então, é como se fosse uma força normal da maçã sobre a mesa, tá bem? Mas a gente vai ver isso em mais detalhes. O que eu quero dizer para vocês é que essas 3 leis descritas dessa forma, elas só valem para os referenciais chamados referenciais inerciais, ou seja, referenciais que não estão sendo acelerados. Se os referenciais estiverem sendo acelerados, significa que eles já não são mais referenciais inerciais, ou seja, eles são, por exclusão, referenciais não inerciais, e para esse caso, somente vão valer a primeira e a segunda lei. Por quê? A partir do momento que se tenta fazer valer a segunda lei de Newton para referenciais não inerciais, um novo conjunto de forças pode ser incluído nesses sistemas. Então, quando a gente fala de referenciais inerciais, esses referenciais inerciais, apenas forças fundamentais podem estar ocorrendo. E quem são as forças fundamentais? A força de interação gravitacional, a força eletrostática, as forças nuclear forte e fraca. Essas são as 4 forças fundamentais da natureza, e a partir dessas 4 forças fundamentais, outras forças podem ser derivadas, que são forças que têm a origem nessa natureza. Que nem, por exemplo, a força de atrito, ela tem natureza eletrostática e mecânica ali, né? Então, de contato. Então outras forças elas podem ser derivadas dessas forças.
No entanto, quando a gente vai para referenciais não inerciais, surgem as forças inerciais, ou as chamadas forças fictícias, que é o caso da aceleração centrífuga e da força de Coriolis. Então, no nosso curso, a gente vai estar trabalhando somente com referenciais inerciais, ou seja, não considerando casos em que um referencial se acelera com relação ao outro. Então, a gente não vai tratar as forças fictícias. Então, redigindo a lei da inércia, né, que seria considerada a primeira lei de Newton, o estado de movimento de um corpo permanecerá, exceto sob a ação de uma força, que seria uma força resultante não nula. Então, vamos imaginar que a gente tem uma superfície aqui, tem um bloquinho, esse bloquinho, o estado de movimento dele está relacionado com o fator da velocidade. Então, a velocidade dele é nula, esse é o estado do sistema, depois a gente vai ver que o estado é definido pela energia cinética, no caso, 1 meio de mv², se a velocidade é igual a zero, a energia do sistema é nulo e a energia desse sistema permanece nula. Então, vamos supor que a gente tem uma força sendo aplicada nessa direção e exatamente na direção oposta, com a mesma magnitude, uma outra força que eu vou chamar de F2. Embora hajam forças atuando sobre o sistema, o somatório dessas forças, que seria, eu que vou trabalhar com uma dimensão só por enquanto, uma força 1 que aponta no sentido positivo e uma força 2 que aponta no sentido negativo, o somatório dessas forças, né? Então, força 1 positiva, força 2 negativa, as duas forças têm o mesmo módulo, que eu vou chamar de F em sentidos opostos. A resultante é nula, então esse objeto permanece com o mesmo estado de movimento, ou seja, com o mesmo valor de aceleração. O sistema também poderia estar se movimentando, então a gente podia ter aqui um bloco também já com uma velocidade, que eu vou dizer que essa velocidade é constante, havendo forças ou não sobre esse objeto, se a resultante for nula, ou seja, se o somatório das forças sobre o sistema for igual a zero, o corpo permanece com o mesmo estado. Então, essa é a lei de Newton, acho que é um conceito que a gente tem desde o ensino médio, né? Então, não tem dificuldade para entender. Apenas uma confusão que algumas vezes a gente acaba sem querer correlacionando o fato de haver velocidade no sistema e o corpo já não estar em inércia, tá bem? A inércia se refere à aceleração nula. Então, se existe velocidade constante, a gente pode dizer que o corpo está em inércia também. A segunda lei de Newton, ela diz que quando uma força resultante sobre um corpo não for nula, esse corpo vai adquirir uma quantidade de movimento que é proporcional a essa força. Ou seja, esse corpo ele terá a sua velocidade alterada. E a gente já viu que a variação na velocidade é o que chamamos de aceleração. No ensino médio, nós vemos que a força é igual a massa vezes aceleração. Aqui a gente tem que acrescentar uma condição, que é o fato da força ser um vetor. Então, a gente já tem ideia das grandezas que podem ser dispersas no espaço em 3 dimensões, a força é uma delas, assim como a aceleração também era. E além disso, quando a gente fala de força resultante, no fundo a gente está considerando, né, o somatório de forças sobre um corpo. Então, a gente vai utilizar essa expressãozinha para somatório. Então, a gente vai ter que o somatório das forças é proporcional à massa sobre a aceleração, a massa vezes a aceleração, né? E além disso, aqui eu queria chamar a atenção de vocês que a gente viu na nossa parte de cinemática lá, que a variação de velocidade no tempo é a própria aceleração. Então, a gente pode reescrever a lei de Newton aqui como sendo um somatório de forças igual à massa, vou colocar o vetor aqui, variação da velocidade em função do tempo. O que acontece é que a gente pode jogar a massa para dentro da variação aqui no nosso curso. A gente pode utilizar exemplos muito simples de variação de massa em sistemas, assim como a própria velocidade também varia, né? Reescrevo essa expressão. E na física existe uma grandeza que é dada pelo produto entre a massa e a aceleração, que é a chamada quantidade de movimento que a gente citou aqui no enunciado da lei, tá bem? Então, ela é proporcional à variação da quantidade de movimento em função do tempo. Então, a lei de Newton, ela pode ser reescrita
dizendo que o somatório das forças é proporcional à variação da quantidade de movimento no corpo. Então, variação de quantidade de movimento em função do tempo, que também vai poder ser escrita como força resultante não nula é proporcional à taxa com que a quantidade de movimento varia num sistema, tá bem? Então, a lei de Newton nos diz que força resultante não nula vai ser proporcional à variação da velocidade do sistema, ou ainda que forças resultantes não nulas são capazes de causar variação da quantidade de movimento nesse sistema. E finalmente, pessoal, nós temos aqui a terceira lei de Newton, que é a lei de ação e reação, né, que diz que quando a gente tem um corpo e esse corpo exerce uma força sobre um segundo corpo, esse segundo corpo ele vai exercer simultaneamente uma força que vai ter a mesma magnitude, a mesma direção e em sentido oposto sobre aquele outro corpo. Então, quando a gente imagina aqui, por exemplo, que tem uma parede, um bloco muito grande, né? Um bloco qualquer, e uma pessoa que empurra esse bloco, a pessoa empurra o bloco, então o bloco vai sentir a ação da força da pessoa e, ao mesmo tempo, a parede, o bloco vai empurrar a pessoa no sentido oposto. Essas forças, elas têm a mesma magnitude, a gente pode dizer que elas têm módulo F. No entanto, essa aqui vai ser a força da pessoa sobre a parede, que eu vou chamar de A sobre B. Vai ter esse módulo F e vai estar aqui na direção de I positivo. Enquanto a segunda força, que eu vou chamar de força de B em A, ela vai ter a mesma direção, no entanto, sentido oposto, representado pelo módulo negativo, pelo sentido negativo, que é pelo sinal negativo. Então, esse seria um par de ação e reação. Uma força está sobre a pessoa que empurra e a outra força está sobre a parede. Então, uma confusão que geralmente a gente faz quando define a força de ação e reação, por exemplo, num objeto aqui que está sobre uma superfície. Eu vou colocar aqui uma mesa e a superfície da Terra. Então, a maçã que está sobre a superfície, ela sente uma força-peso que aponta para baixo. O par, a força que faz o par com essa ação, ela é uma força que age sobre a Terra, de mesma natureza que a força-peso, ou seja, uma força de interação gravitacional. Então, a gente diria que essa aqui é a força de reação do peso, porque muitas vezes há a confusão de que a normal é a força de reação, mas a normal não é a força de reação da força-peso. A normal existe porque essa massa aqui, ela está em contato com a mesa. E a mesa, essa força de contato faz com que a massa sinta essa força de sustentação. Como um par dessa força de ação, existe sobre a mesa uma força de reação à força normal. Então, reparem que a força de ação e reação acontece em corpos distintos e são forças que têm a mesma natureza. Então, a força normal sobre a maçã, ela é uma força de contato, gerando sobre a mesa uma força de reação, que é uma força de contato. A força de ação, a força-peso, ela age sobre a maçã, ela é uma força de interação gravitacional, enquanto o par de ação e reação dela está sobre a Terra, com a mesma natureza. É uma força de interação gravitacional, tá bem? Embora, porque o que acaba acontecendo aqui quando a gente olha só para a massa, né? Olha somente para esse objeto, é verdade que nesse caso, pelo fato dessa massa não estar se movimentando, ela não ter alterações de velocidade, o sistema estar em equilíbrio, é um fato de que a força normal ela se iguale em magnitude à força-peso. Mas isso não significa que seja um par de ação e reação. Reação, tá bem? Então, essa diferenciação vocês têm que ter. E aí, no início, eu estava falando sobre sistemas que são referenciais inerciais e não inerciais. A equivalência é o fato de, para toda força de ação, existir uma força de reação, só é válido em referenciais inerciais. Em referenciais não inerciais, podem haver forças que não produzem o seu par de reação. Então, as forças inerciais, elas não têm
ação e reação, tá bem? Então, a gente não vai trabalhar com os referenciais não inerciais aqui no nosso curso, mas é importante que vocês façam essa distinção.